Fala cartoleiro, fala cartoleira, sejam todos muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal de dicas do professor Lorimar Mendes. Primeiro vídeo, rodada 9, vamos fazer agora aqui um esboço do time principal, também analisar alguns jogos, estatísticas de mínimo para valorizar de alguns jogadores. Bora lá, se você gosta do conteúdo, se você vai gostar do vídeo, deixa o like, compartilhe o canal, se inscreva, ative o sininho, para que você não perca nenhuma notificação aí dos vídeos novos que a gente está gravando. Então, nesse vídeo, nós vamos escalar o time principal, vamos analisar alguns jogos e estatísticas de alguns jogadores. Deixe o seu like ao final do vídeo, acompanhe o trabalho do professor. Caso precise de alterar esse time principal, de fazer alguma atualização, eu vou fixar aqui nos comentários ou lá no meu Instagram, que é @professor.cartola. Meu Instagram, @professor.cartola. E a atualização eu coloco ela aqui nos comentários amanhã, caso eu não possa fazer um novo vídeo. Bom, time do canal do Professor FC, que é esse time aqui que a gente está usando para o canal. Na última rodada nós fomos muito bem, até que enfim veio a mitada. Fizemos 105 pontos, 105,41. Uma boa rodada para a gente. Também foi muito bom porque a gente valorizou 9 cartoletas. Esse era o primeiro objetivo, uma valorização. Temos 139 de patrimônio. Agora sim, podemos a partir de agora escalar sem medo de perder as cartoletas, que era o nosso medo até essa rodada. Então vamos lá. Ainda vou fazer um time equilibrado, mas a partir da 10ª a gente pode escalar sem perigo nenhum. Vamos escalar o time principal aqui do canal, é o time principal do professor. Vamos vender o nosso time, que foi muito bem na última rodada, para a gente escalar. Então vamos começar aqui pelo ataque. No ataque eu acho que 2 nomes são obrigatórios no meu time, é o Hulk e o Marinho. Esses 2 são obrigatórios, são nomes que a gente vai colocar. No meio campo, também acho que a gente tem um nome obrigatório para essa rodada, ele é o Gustavo Scarpa, que está desvalorizado. Então esses 3 nomes aqui eu não abro mão deles. A gente vai continuar escalando, mas antes de continuar a escalação, vamos na tabela de jogos. Tabela de jogos. Primeiro jogo, América e Santos. Apesar do América ter melhorado, feito um jogo bom contra o Bahia, tem algumas particularidades. No final do jogo, o América tomou mais 2 gols do Bahia e o jogo terminou 4-3. Então há uma possibilidade grande do Marinho mitar, dos jogadores do Santos do meio e do ataque fazerem muitos pontos. Então o Pirani é ótima opção, outro cara no meio campo qualquer ali que você queira, e claro, o Marinho é ótima opção. Segundo jogo, Atlético Paranaense e Fortaleza. Dá para você pensar aqui no Atlético Paranaense ou no Fortaleza para tiro curto, fechar uma das duas defesas. Pode ser que aconteça aí um SG para o Atlético Paranaense e o Fortaleza também pode conseguir um SG. É um jogo equilibrado. Então, como é um jogo equilibrado, pode ser que saia poucos gols e um dos 2 times consiga um SG. Terceiro jogo, Inter e Corinthians. O Inter mais uma vez não fez jogo bom contra o Palmeiras. O Inter precisa de melhorar muito. O Corinthians tem uma defesa mais sólida, né? Então o Corinthians conseguiu ali empatar 3 dos 4 últimos jogos e queria uma vitória. Então o Corinthians é um time que toma menos gols, né? Então pode ser que também o Corinthians seja uma base interessante. Dá para você apostar em alguém ali da defesa do Corinthians. No Internacional nessa rodada ninguém. Chapecoense e Bahia. Chapecoense tem tomado o SG dos times. Então, contra o Bahia, a Chapecoense, apesar de não ter vindo de vitórias, ela tem feito gols. Dá para apostar, por exemplo, no goleiro da Chapecoense, até no técnico da Chapecoense, que é mais barato. Talvez ali um defensor diferente da Chapecoense. É o que dá para fazer, não dá para apostar além disso. Gilberto do Bahia, a gente poderia até pensar em apostar, mas está muito valorizado. Para essa rodada existem nomes melhores. Próximo jogo aqui é um clássico, né? Fluminense e Flamengo, o Fla-Flu. Então, no Flamengo e Fluminense aqui, complicado de apostar. Se você quiser apostar em alguém do ataque do Flamengo, acho que dá até para apostar. Dá para apostar no goleiro do Fluminense, dá para apostar em um meio-campo roubador de bolas do lado do Fluminense, dá para fazer isso. Jogo Sport e Palmeiras. O Palmeiras melhorou de rendimento e de pontuação, agora está brigando pelo campeonato, é o 3º colocado. O Sport é um time ainda irregular, então dá para apostar aqui em defensores do Palmeiras, no Scarpa no meio campo, como a gente já colocou lá no time do Scarpa, e dá para apostar em algum atacante do Palmeiras aí. O Davidson está valorizado,
mas se tiver algum outro aí dá para apostar. São Paulo e Bragantino. Bragantino é o líder do campeonato, né? Um time que vem aí de um empate, mas de outras 4 vitórias consecutivas, um time que faz muitos gols, e o São Paulo um time que tem tomado muitos gols. Então dá para apostar no meio e no ataque do Bragantino. Do São Paulo para essa rodada, se eu tivesse que apostar só no goleiro, porque pode ser muito exigido. Apesar do Bragantino não ter feito gol no Ceará, isso é algo atípico. E se o São Paulo tentar sair para o jogo, vai abrir espaço para os contra-ataques do Bragantino. Acredito muito nos atacantes do Bragantino para a rodada e em meio-campistas do Bragantino. Próximo jogo, Ceará e Juventude. Ceará fez um jogo muito bom essa última rodada, né, contra o Bragantino. Então o Ceará tem uma força aí para ser analisada nessa rodada agora, apesar do Juventude também ter feito dois últimos jogos bons, né? O outro é em função do gramado contra o Flamengo, né? Estava encharcado, mas o último o Juventude jogou bem. Então dá para você pensar em alguém aqui do Ceará do meio campo para colocar. O Vina está muito escalado, o Lima também, a gente deve colocar alguém. Cuiabá e Atlético. O Atlético, com a presença do Nacho, é outro time. O Hulk participa mais dos jogos, o Hulk consegue pontuar melhor. Então, com o Nacho em campo, claro que o Hulk é nome obrigatório, dá para colocar também um defensor do Atlético e um meio-campista. E por último, o Grêmio, de péssima campanha contra o Atlético Goianiense. Aqui no Grêmio, se for para apostar, a gente vai de Jeromel na zaga, no máximo um Ferreirinha ali no ataque, porque não precisa de gols para pontuar. Rapidinho, vamos voltar para a escalação aqui. Ó, a gente já escalou 3 jogadores. E só para a gente falar rapidinho aqui de algumas estatísticas. Antes das estatísticas, eu só vou mostrar aqui as ligas, a Liga Escala 10 dos YouTubers. Rapidinho, só mostrar a liga aqui, ó, as parciais. Classificação geral da Liga dos YouTubers. Em primeiro, Zuken FC, com 543 pontos. Em segundo, Cartoleiro Profissional 22. Em terceiro lugar, Canal Cartoleiro 3K. Em quarto lugar, time do canal Play no Cartola. E em quinto lugar, Cartola do Foguete. Nessa rodada, o time do professor ficou em terceiro lugar. Estão subindo bem na classificação da Liga dos YouTubers. E agora aqui, as estatísticas de alguns jogadores, mínimo para valorizar. Essa parte de valorização aqui, de análise, tem muita gente que gosta e tem gente que não gosta. Então, se você não gosta, adianta o vídeo aí uns 3 minutos e continua acompanhando a escalação daqui 3 minutos, né? Agora a gente vai falar aqui de mínimo para valorizar de alguns atletas rapidinho, pelo menos do meio campo e do ataque. Vamos colocar aqui o filtro. Vamos colocar aqui posições do meio campo e do ataque, que estão entre os mais escalados, para você observar aí o mínimo para valorizar de meio-campistas e atacantes e você fazer aí as suas escolhas com base no mínimo de valorização ou no que você está pensando de objetivo. Então vamos lá, ó. Aqui acho que ninguém, mas o Everaldo do Sport, a partir de 0 ele já valoriza. Saulo Mineiro do Ceará, a partir de 0 ele já valoriza. São 2 nomes que eu estou colocando aqui. O Nenê, que é meio campista, 0,3 para valorizar. Marcos Guilherme, que pega o América, é um bom nome para valorização, 0,8 para valorizar. Carlos Eduardo, do Atlético Paranaense, que pega o Fortaleza, 1 ponto para valorizar. O Jô do Corinthians, 1,2 para valorizar. Bruno Henrique, no clássico contra o Fluminense. Muita gente está escalando o Bruno Henrique, ele precisa de 1,2 para valorizar. Gustavo Scarpa é o melhor nome para o meio campo, porque ele vai pegar o Sport e precisa de 1,3 para valorizar. Matheus Babi, 1,3 para valorizar. Gabriel Pirani, um outro nome interessante para valorizar. A partir de 1,5 ele já valoriza o Gabriel Pirani do Santos, que pega o América. Matheus Vital do Corinthians também 1,5 para valorizar. Romarinho do Fortaleza 1,8 e Gustavo Mosquito 2 pontos para valorizar. Próxima lista aqui, só vou falar alguns nomes que eu acho que são interessantes, tá? Se eu falar aqui é porque eu acho que são interessantes. Mendonça do Ceará, 1,9, 2 pontos para valorizar o Mendonça. Benítez do São Paulo, 2 pontos para valorizar. Terans do Atlético Paranaense, que também pode ser um nome diferente, 2,5 para valorizar. Vitinho do Flamengo, 2,7 para valorizar. Terans é meio campista, tá? O Lucas Crispim do Fortaleza, 3 pontos para valorizar. O Vina, meio campista do Ceará, 3,3 para valorizar. O Ítalo do Bragantino, que foi mal nessa rodada, mas agora pode ser diferente para ele, 3,3 para valorizar.
Claudinho do Bragantino, 3,5 pontos para valorizar, um nome interessante. Breno Lopes, atacante do Palmeiras, 3,6. Arthur, do Bragantino, outro atacante interessante para a rodada, 3,7 para valorizar. Lima, meio-campista do Ceará, muito bom para a rodada, 10 cartoletas, 3,7 para valorizar. Michael, 3,9 para valorizar. Próxima lista aqui, a gente tem como nomes para valorização e para pontuação. Fernando Sobral, 4 pontos para valorizar. Ferreirinha do Grêmio, 4 pontos para valorizar. Caio Jorge do Santos, 4,4 para valorizar. Savarino do Atlético, 5,6 para valorizar. Denverson do Palmeiras, 7,5 para valorizar. Rafael Veiga, meio-campista do Palmeiras, 7,7 para valorizar. O Pedro, atacante do Flamengo, 7,8 para valorizar. Marinho, que será muito escalado na rodada, precisa de 8,3 para valorizar. Nátio Fernandes do Atlético, muito valorizado, precisa de 12,7, quase 13 pontos para valorizar. Pikachu do mesmo jeito e o Gilberto também do mesmo jeito. São nomes que precisam de muitos pontos para valorizar. Pikachu, Gilberto e Nacho. E o outro que precisa de muitos pontos para valorizar é o Hulk, 13 pontos para valorizar. É ponto pra caramba. Bom, vamos voltar para a escalação. Hulk está no nosso time, Marinho também, Scarpa também. Então a gente tem que colocar um terceiro atacante aqui que não precisa de muitos pontos para valorizar. Esse terceiro atacante pode ser o Bruno Henrique, é um nome bom. Pode ser o Arthur, que pega o São Paulo, ou pode ser o Ferreirinha. Então, estou te dando 3 opções: Ferreirinha, Arthur e Bruno Henrique. Nesse primeiro esboço, eu vou com o Arthur. Se eu resolver mudar, eu coloco nos comentários. Meio-campista. A gente já colocou um. O Nacho é uma ótima opção, mas ele precisa de 13 para valorizar. Vamos avaliar. A gente tem o Vina, que não precisa de tanto para valorizar. O Jean Mota, que também não precisa de tanto. O Lima, que também não precisa de tanto para valorizar. A gente vai colocar o Lima. Além do Lima, a gente vai fechar a princípio com o Claudinho. Se a gente resolver tirar o Claudinho, a gente vai colocar alguém do Santos. Então aqui, se a gente tirar o Claudinho, a gente coloca alguém do Santos no meio. Se a gente tirar o Arthur, a gente coloca o Ferreira do Grêmio. Então preste atenção, se você assistiu o vídeo todo, você sabe o que eu estou pensando. Se não assistir, não adianta reclamar comigo depois. Então no lugar do Arthur, a gente pode colocar o Ferreirinha do Grêmio. E no lugar do Claudinho, a gente pode colocar ou o Pirani ou o Jean Mota, tá? O restante a gente vai manter com certeza, a não ser que vire dúvida depois. Agora vamos para os laterais, que é o mais difícil para a gente pensar aqui na rodada. Mateuzinho está muito escalado, Arana também. Eu vou de Arana e vou com um lateral do Palmeiras. Poderia ser, por exemplo, o Marcos Rocha, que tem uma média de 1,7, mas a média do Victor Luiz ele é melhor. Ele é 2,96 de média e custa 6 cartoletas. A gente vai de Victor Luiz. Na zaga, tá muito complicado de escalar zagueiro também, tá, galera? A gente poderia pensar ali no Thiago Heleno, que pega o Fortaleza, ou em um zagueiro do Atlético, ou até mesmo do Grêmio. Eu vou fechar aqui com o Jeromel, mas eu acho que dá para colocar também um Atlético Paranaense ali. E o nosso outro zagueiro, se a gente colocar do Atlético Mineiro, a gente vai ter uma dobra do Atlético. Não sei se é bom, mas pelo menos ele precisa só de um ponto para valorizar e é barato, que é o Igor Rabelo. Se eu depois pensar, eu tiro essa dobra do Atlético, coloco alguém do Atlético Paranaense ali. Um dos dois zagueiros eu posso pensar para depois, mas já tá bom demais o time. Defensora, que é goleiro agora. Goleiro é uma posição muito difícil, complicada. Muita gente com Jailson. Aí eu teria uma dobra do Palmeiras e já tem uma do Atlético. Ó, se eu colocar o Jailson aqui, eu dobro e já tem uma do Atlético. Eu não quero fazer isso. Então, a gente vai colocar o João Paulo como goleiro, tá? O João Paulo da Chapecoense. E o nosso técnico, nós vamos colocar de um time que a gente acha que tem uma vitória um pouco mais tranquila. A princípio, a gente vai fechar aqui com o Fernando Diniz. Poderia ser também o técnico do Atlético. Vamos fechar aqui com o Fernando Diniz. Esse time aqui custou 129 cartoletas, 0,04. Aí só falta fechar, então, o capitão. Antes de fechar o capitão, vou voltar aqui rapidinho no filtro do Escala 10 para a gente olhar aqui o mínimo para valorizar dos defensores que a gente colocou. Só para a gente ter uma ideia aqui dos defensores. Rapidinho. Pelo menos dos laterais que a gente colocou ali.
quais que são os que precisam de mínimo para valorizar. Deixa eu ir aqui no menu, atletas. Às vezes eu me confundo aqui, rapidinho. Vou ver se eu consigo filtrar pelo menos aqui os laterais aqui para a gente dar uma olhada no mínimo para valorizar dos laterais. Rapidinho filtrando aqui, ó, mínimo para valorizar de alguns laterais. Egídio, 0,7. O Victor Luiz que a gente colocou lá, 1 ponto ele já valoriza, por isso que eu coloquei. Abner, 1,4 do Atlético Paranaense. Os do Chapecoense, o Mancha, 1,6. O Matheus Ribeiro, 1,9. O Nino Paraíba, que decepcionou na última, 2 pontos. O Arana, que a gente falou dele lá e colocamos, né? 2,3. O Marcos Rocha, 2,6. Por isso que o Victor Luiz ainda é melhor para lateral. Heitor, 2,8. Matheus Bahia, 3. Daniel Alves, do São Paulo, 3,4. Calegari, 3,4. Saraiva. Aqui, ó. Kelvin, do Ceará. Acho que pode ser um nome diferente. 4 pontos para valorizar. Eu devo colocar ele no banco, tá? Vamos fechar aqui o time, então. Ó, capitão. Capitão, a gente vai colocar o mais escalado da rodada. Depois a gente pode até pesquisar para saber qual é o mais escalado da rodada. A gente vai fechar com o Marinho. Então, esse time nosso aqui, a gente fechou com 129 cartoletas. Olha aqui do lado direito, 129,04. João Paulo da Chapecoense no gol. O nosso técnico é o Fernando Diniz. Nas laterais, Arana do Atlético e Victor Luiz do Palmeiras. Na zaga, Jeromel do Grêmio e Igor Rabelo do Atlético. No meio-campo, Lima do Ceará, Claudinho do Bragantino e Scarpa do Palmeiras. No ataque, Marinho de capitão, Arthur do Bragantino e Hulk do Atlético. Até aí o vídeo já deu para você acompanhar. Se você quiser continuar acompanhando, a gente vai colocar aqui o banco de reservas. Olha, o banco de reservas nosso vai ficar forte. Daria para colocar o Pedro, daria para colocar o Ferreira, daria para colocar o Ítalo. A gente vai colocar o Ferreirinha no banco de reservas. No meio campo nós vamos colocar como reserva alguém do Santos, que pode ser que a gente substitua o Claudinho por algum meia do Santos, tá? Tem o Raul aqui que a gente poderia colocar, tem o Pirani, vamos colocar o Pirani no nosso banco de reservas. Depois o Pirani pode ir até para o titular ali, ou o Jean Mota. Vamos analisar isso até amanhã e a gente coloca a atualização nos comentários do vídeo aí embaixo, né, nos comentários, ou no nosso Instagram, professor.cartola. Já colocamos o Messias como nosso zagueiro reserva. Vamos colocar o lateral do Ceará também como nosso lateral reserva, o lateral que vai estrear ali, ó, o Kelvin. Além do Kelvin, a gente vai colocar o goleiro, e o goleiro mais barato que sobrou pra gente aqui é o goleiro do Bahia, que exatamente pega a Chapecoense. Então esse aqui é o nosso time. Se tiver alteração, como eu falei, eu acrescento essa alteração aí e vou fixar nos comentários, tá bom? Um abraço a todos, deixa o seu like, se inscreva no canal e vamos embora mitar na rodada 9 também, porque a 8 foi muito boa.